uma aula da nossa EBU, Escola Bíblica Unity. Louvado seja Deus. Amados, vamos estar orando para Deus abençoar a nossa aula hoje, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Louvado seja Deus. Antes de nós orarmos, quero dar alguns anúncios, que se eu não esquecer, vamos lá. Já está terminando o nosso trimestre, já estamos na 9ª lição, amém? E faltam poucas lições para a gente terminar o trimestre. E nós já vamos pedir as novas lições, amados. A gente precisa pedir as novas lições para vir em tempo. Como eu sempre falo com vocês, se nós comprarmos na CPAD, direto na editora, sai mais em conta. Se nós comprarmos aqui em Joinville, sai mais caro. Amém? Então, se vocês têm interesse, a gente precisa que vocês entrem em contato com a pastora Lucilene, a secretária da nossa IBU, e faça o seu pedido. Só que a gente precisa que você pague antes, para a gente poder fazer o pedido, entendeu? E está vindo a revista para a gente. Porque se a gente pegar aqui em Joinville, vai ser mais caro. E a gente não quer isso para ninguém. Amém? A gente sabe o quanto é difícil. Então, se você quer a sua revista, peça a pastora Lucilene, a secretária da IBU, fale com ela, em nome de Jesus, que a gente vai estar pedindo o quanto antes, tá bom? Para todo mundo que está municiado com a revista aí, poder estudar e aprender bastante no próximo trimestre. Tá bom, amados? Nós temos o interesse, se houver uma demanda adequada, nós temos o interesse de fazer uma nova remessa da camiseta da IBU, para aqueles que não têm, ou aqueles que têm querem mais uma. Amém, amados? Só que a gente precisa ter, no mínimo, 30 unidades, 30 solicitações, para a gente poder estar fazendo esse pedido, porque menos de 30 o fabricante não faz, tá bom? Então, eu preciso da colaboração de vocês, que vocês participem, que vocês adquiram a camiseta da IBU, que vai ficar bem bonito, todo mundo, sabe, com a camiseta no final do ano, na nossa confraternização, vai ser uma benção. Tá bom, amados? Então, procure a pastora Lucilene, fale com ela a respeito da camiseta, se você tem interesse, e a respeito da lição do próximo trimestre, tá? Vamos estar orando, pedindo a Deus que venha abençoar a aula de hoje. A 9ª aula, muito importante, a sutileza do movimento dos desigrejados. Amém? Aula muito importante, e com certeza Deus vai falar contigo. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, Paizinho, pela vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, que já estão aqui na sua casa, ó Pai. Ó Deus, comprometidos, Senhor, com os seus corações, ó Deus, abertos, ó Deus, para estudar e para compreender a Tua palavra. Obrigado pelo comprometimento de cada um dos seus filhos, Senhor, pelo prazer e alegria que eles têm de estudar a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que nunca falte, Senhor, esse amor, Senhor, esse cuidado, esse zelo, Senhor, para com a Tua palavra no coração de cada um dos seus filhos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, mas que eles venham, ó Pai amado, sair daqui nessa noite abençoados, Senhor, sair daqui, ó Deus, com algo a mais da sua parte, Senhor, do seu coração para a sua vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que eles venham crescer no conhecimento, na graça, Senhor. Ó Deus, que eles venham ser alimentados e edificados espiritualmente através da Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, toda distração caia por terra. Tudo, Pai amado, Pai querido, que tenta atrapalhar os Teus filhos, Senhor, de aprenderem, Senhor, de compreender a Tua palavra, Senhor, caia por terra. Em nome de Jesus, Senhor. Pai amado, Pai querido, venha usar a Tua filha poderosamente nessa noite, Pai. Venha dar unção, venha dar poder, autoridade à Tua filha, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que ninguém saia daqui, Pai amado, confundido, Senhor. Que ninguém saia daqui com dúvidas, Senhor. Que ninguém saia daqui, Pai amado, entristecido, ó Pai. Mas que venhamos sair daqui, Pai amado, regozijante, Senhor, de aprender de Ti, ó Pai. Ó Deus, eu quero Te pedir a Tua bênção também, Senhor, sobre todos os Teus filhos, ó Pai, que estão na live, Senhor, acompanhando, Senhor, a Escola Bíblica Unity, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um dos Seus filhos. Abençoe a cada família, Pai. E que a Tua igreja venha crescer, venha se multiplicar, Senhor. Venha se expandir, ó Pai, através do conhecimento da Tua palavra. Venhamos agradar cada vez mais o Teu coração, Senhor, fazendo a Sua vontade, conhecendo os Seus propósitos para a nossa vida, para essa igreja. Usa a Tua filha poderosamente, ó Deus. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Amém. Pastora Rosana será a professora da noite. Deixa Deus te usar. Graças a Deus, paz do Senhor, amada igreja, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém? Tá escuro para vocês aí? Tá bom? Tá bom para vocês? Se precisar, vocês leem no livrinho, na Bíblia de vocês, vocês conseguem enxergar? Amém? Graças a Deus, então. Então, o tema hoje é forte, como todos os temas, né? Dessa série de lições bíblicas, que são os ataques contra a igreja do Senhor. E hoje nós vamos ler o 9º tema, a 9ª estratégia, né, que o diabo tem usado de sutileza contra a igreja do Senhor. E o tema é a sutileza do movimento dos desigrejados. O que é o desigrejado? Aquele que saiu, né, fora da igreja, que não aceita a igreja, que não quer mais fazer parte da igreja, amados. Pode passar, pastor Sérgio. Então, a leitura bíblica em classe está lá em Hebreus 10. Hebreus 10, o versículo 19 ao 25, que vai falar assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamo-nos com verdadeiro coração e inteireza certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque é fiel o que prometeu, e consideram-se uns aos outros, para nos estimularmos no amor e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Pois bem, vamos ver no contexto ali, amados, que ele começa falando do santuário, né, do véu do templo que foi rasgado. Ele vai falar de todo um caminho, né, que no Antigo Testamento eles tinham de purificação para chegar diante do Santo dos Santos. E agora ele traz, o escritor aos Hebreus, ele está trazendo sobre a nova aliança, né, que nós não chegamos mais, não precisamos mais chegar através daquele templo antigo, daquele véu pesado, né, que só era o sumo sacerdote que podia entrar. Ele está trazendo uma novidade para nós. Só que essa novidade que ele traz para nós, amados, muitos eles acreditam que não precisam estar mais em comunhão, que não precisam estar mais congregando. Quando eu li isso, eu achei tão inteligente do escritor aos Hebreus continuar ali depois do versículo. Ele continua dizendo: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque é fiel o que prometeu. E ele, no mesmo contexto que ele está falando do santuário, da onde o sumo sacerdote entrava, onde o povo, né, se colocava lá no átrio, alguns ainda tinham livre acesso para chegar no santo lugar, ele vai dizer, né, e consideramos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e a boas obras. E ele vai dizer, não deixei de congregar. E ele vai falar como é costumes. Ele não vai falar como é. Ele não vai dizer, é uma doutrina você deixar de congregar. Ele não vai dizer, Deus está liberando você para deixar de congregar. Ele vai dizer, é um costume de alguns. É um costume que alguns têm de não conseguir deixar raiz em algum lugar, de não conseguir se aprofundar em comunhão de algum lugar. Ele vai dizer como é costumes de algum, e não é uma doutrina. Muitos pegam, né, esse texto que nós podemos chegar diante do Santo dos Santos, que nós temos ousadia, que agora nós somos livres, que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, que agora eu posso ser um ministro,
Eu ouvi muito disso. Que todos nós somos um sacerdote, amém? Todos nós temos ousadia para chegar diante do trono de Deus. Muitos usam isso para dizer, eu não preciso congregar. Eu não preciso estar debaixo de autoridade, eu não preciso suportar o meu irmão, eu não preciso amar um ao outro, eu não preciso armar cordialmente, porque o véu do templo foi rasgado, então se eu quiser prestar culto, eu posso prestar na minha casa. Se eu quiser prestar culto, eu posso prestar dentro do meu quarto. Se eu quiser prestar culto, eu posso prestar na sala da minha casa. Eu não preciso mais. Porque eu não tenho mais que servir na época da lei, que eles tinham que se apresentar lá no templo, de tempo em tempos, para algumas festas. Não, eu posso estar na minha casa e Deus habitar em mim. Muitos falam isso. Só que o escritor aos Hebreus, ele vai dizer, ele coloca uma observação logo após ali do santuário, que o véu do templo foi rasgado. Ele está dizendo, não deixai de congregar, porque é um costume de alguns. Amém? Não é uma doutrina, muitos usam como doutrina. Não precisa mais congregar, não precisa mais uma igreja. Eu não preciso mais de um pastor, porque eu também sou um ministro. Eu também sou, um sacerdote. Amém? Pode passar, pastor Sérgio. Então, os desigrejados, ali não aparece direito, mas são aqueles que não conseguem ter raiz, amados? Eles não conseguem ter raiz, não conseguem fixar as suas raízes. E a palavra de Deus diz que nós precisamos fixar nossas raízes na casa do Senhor. Desigrejado, ele não consegue permanecer em nenhum lugar. Ele não consegue estar num lugar para congregar. Ele começa a sair de lugares em lugares. E aqueles que... Tem até aqueles que saem de lugares em lugares e ainda tentam em outro lugar, mas tem aqueles que não querem mais saber de igreja, E uma árvore, quando ela tira a raiz dela do solo que ela foi plantada, o que vai acontecer com a árvore? Me chamou muito a atenção isso daí, amados. O que vai acontecer quando ela tira a raiz do solo que ela foi plantada e ela não é plantada novamente? Ela vai morrer. Ela não vai dar fruto. Então, ali, muitos estão andando assim, sem raiz, desarraigado, a Bíblia vai dizer, desarraigado, a gente vai ver isso mais para frente, que não se aprofunda nas suas raízes, na congregação. Então, o texto áureo dessa noite é, não deixando a nossa congregação, como é costume de algum, antes, admoestar-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Tem uma versão que fala assim, que eu achei muito interessante. Não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animamo-nos e nos admoestamos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Olha que lindo. Não descuidamos dos nossos deveres na igreja, a versão diz. E nem descuidamos de estar nas reuniões da igreja, como algumas pessoas fazem. Mas, muito pelo contrário, nós temos que admoestar uns aos outros. O que é admoestar? Admoestar não é perturbar. Às vezes até a gente pode perturbar alguém. Mas admoestar não é. Muitos acham que admoestar é ficar perturbando, E não é. Pode passar, pastor Sérgio. O que é admoestar? Admoestar vem da palavra paracaléu. Lembra o que é paracaléu? Oi? Paracleto, O consolador. Paracaléu, que originiza, essa palavra, da palavra paracleto. Ei, quando o autor aos Hebreus diz que nós precisamos admoestar uns aos outros, ele está falando assim, você precisa se encostar no seu irmão, consolar ele, levantar ele, trazer ele de volta, como se fosse o papel do Espírito Santo também para aquele, chamar para o meu lado. Quando ele diz, admoestrais uns aos outros, ele está dizendo, chamai para o meu lado. Olha só, convocar, dirigir-se a falar, a recorrer e a
apelar para o que pode ser feito por meio de exortação. O que é exortação? Já ensinei aqui. Exortação não é gritaria, não é dar com o cajado na cabeça. Exortação é edificação, exortação é levar para o caminho, tirar do caminho da morte, é uma conversão, fazer a pessoa se converter e trazer para o caminho da vida. É uma ademoestação, né? Exortação. É uma solicitação, um conforto, uma instrução. É rogar, solicitar, pedir, esforçar-se por satisfazer de forma humilde e sem orgulho. É consolar, é encorajar, é fortalecer pela consolação, é receber consolação, é confortando, encorajando, é instruir e ensinar. Tudo isso o autor aos Hebreus está falando, né, quando ele escreveu ali. Então, a demonstrar uns aos outros. E ele diz que o dia se aproxima. Que dia que se aproxima? Da volta de Jesus, da volta de Cristo, né? Então, por isso que o diabo, né, ele está assim tão ferozmente tirando muitas pessoas do corpo de Cristo, arrancando pessoas do corpo de Cristo, porque o dia está próximo, o dia da vinda do Senhor. Com a certeza vem a preocupação com os outros. Isso se manifesta na prontidão dos crentes em se reunirem e também em sua disposição de dar e receber. É estimular, né, provocando e encorajando. Amor e boas obras devem ser despertadas para os demais crentes. Amém? Pode passar, pastor Sérgio. Nós vamos classificar aqui, amados, os desigrejados, né? Nós vamos falar aqui dos desigrejados radicais. O que são é um grupo radical que prega contra toda forma de organização da igreja. Eles não aceitam igreja, eles não aceitam o templo, eles não aceitam pastoreio, eles não aceitam liderança. Nós não estamos falando de todos desigrejados aqui no começo da lição, porque nem todo desigrejado é radical. Amém? Nem toda pessoa que está desigrejada, ela é radical porque não aceita a igreja, porque não aceita o pastoreio, porque não aceita os irmãos. Não. Tem desigrejados, no final da lição nós vamos ver, que não são radicais, porque aconteceram algumas coisas no meio da igreja e não quiseram mais estar no meio da igreja. Quem nunca? Quem nunca quis, né? Quem nunca? Eu, algumas vezes, pensei, não vou mais, não tenho mais condição de estar. Né? Mas, graças a Deus, o Senhor vem com o poder dEle, abraça a nossa vida, usa pessoas para demonstrar, consolar, exortar, edificar e traz para perto, né? Então, nós vamos tratar de um grupo radical que prega contra toda forma de organização da igreja. Eles dizem que a instituição da igreja só começou quando Constantino fundou a primeira igreja. Vai lá, pastor Sérgio. Constantino converteu a igreja numa organização. Botei lá, não. Ele apenas trouxe liberdade ao que já existia. Oi, pastor? Exato, né? Ele só trouxe liberdade no que já existia. Sabe, amados, tem um movimento. Eu já andei um pouco nesse movimento, mas não tão profundamente, né? Das igrejas na casa. Nas igrejas só na casa, não, mas lá na visão a gente também ia para o templo, né? Mas eles davam mais valor na igreja na casa do que no templo, né? E esses estudos que eles fazem, eles dizem assim, que Constantino, ele fundou, né, a primeira igreja, e que antes de Constantino, que isso foi em 306 a 307, né, antes de Cristo, antes de Constantino não tinha. Oi? Depois de Cristo, desculpa. Depois de Cristo não tinha a igreja, né? Não tinha a organização chamada igreja, a instituição chamada igreja. Então, o imperador Constantino, também conhecido como Constantino Magno, o Grande, ou Constantino I, nasceu em 274 e faleceu em 337. Foi imperador durante 31 anos. Era filho de Constâncio, Clório e Helena, uma cristã que se tornou Santa Helena. Casou-se com Faustina, filha de Maxiliano.
No início, vamos lá, no início do século IV, o cristianismo já estava espalhado por quase todo o mundo, penetrando até na classe nobre, e era muito perseguido pelos imperadores que tentavam a todo custo, com o poder das armas, destruir o poder da fé, mas não conseguia. Então tinha uma perseguição contra a igreja. Amém? O livro de Atos já conta isso. Tinha uma perseguição contra a igreja, e já vou explicar por quê. Após a morte do imperador Galério, o poder ficou dividido entre Maximinico, que se intitulou imperador, e Constantino. Então tinha guerra contra dois homens que eles queriam ser imperador, né? Aclamado como imperador pelos soldados, os dois ambicionavam pelo poder absoluto. Então os dois guerreavam para ter o poder absoluto. Então teve uma guerra. Tal luta se encerrou no dia 28 de outubro de 312, com a vitória de Constantino junto à ponte Milvia. Então, debaixo de uma ponte, ele teve uma vitória, né? Ocorre que Constantino viu no céu uma cruz com a inscrição In hoc signo vinces, que significa, com este sinal vencerá. E isso foi um marco para a sua conversão. Ele viu a cruz no céu, né? E ali ele se converteu. E que não se deu de uma hora para outra. Foi batizado somente em 337, no fim da sua vida. Daí, em 313, por causa do sinal que ele viu no céu, a cruz, e ele entendeu que aquela cruz levou ele para a vitória, para ser o imperador absoluto, né, que ele buscava tanto esse governo, ele deu liberdade aos cultos cristãos, como o chamado Edito de Milão. Então, ele escreveu um edito e deu liberdade, né, aos cultos. Havemos por bem anular por completo todas as restrições contidas em decretos anteriores acerca dos cristãos, né? Esse que era o decreto que ele escreveu. Restrições odiosas, indignas de nossa clemência, e dá total liberdade ao que quiser praticar a religião cristã. Então, ele assinou um decreto, um tratado, e deu total liberdade para que os cultos acontecessem, para que as instituições continuassem, para que a igreja acontecesse. Daí algumas pessoas, elas pegam essa história de Constantino e eles dizem que antes de Constantino, até ali o IV século, não existia a instituição igreja. Eles dizem que só tinha igreja na casa, que pegam lá Atos dos Apóstolos, que a igreja se reunia nas casas e partia um pão, né? Quem fundou a igreja foi o próprio Senhor Jesus Cristo. A palavra igreja, passa lá, pastor Sérgio. A palavra igreja deriva de outra palavra grega que significa assembleia convocada. Nesse sentido, a igreja é a reunião de todos os que respondem ao chamado de Jesus. Então, isso já existia antes de Constantino, amém? Nós estamos aqui, né, pastor, desconstruindo esse movimento que diz que a igreja, ela só foi fundada depois de Constantino, que antes não existia templo, que antes não existia instituição, que antes não existia organização. Não, tá bom? Então, a resposta é não, 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 não. Jesus Cristo tinha intenção de fundar uma igreja. A própria Bíblia bíblica de sua intenção encontramos em Mateus 16, 18, que vai dizer: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas, né? Então, ele também constituiu os 12 apóstolos, quando ele sumiu no monte. A escolha precisa de 12 apóstolos tem um significado muito importante. O Senhor lança os fundamentos do novo povo de Deus. 12 eram as tribos de Israel, surgida dos 12 filhos de Jacó. 12 foram os apóstolos para testemunhar a continuidade do plano de Deus por meio da igreja, né? E a última ceia também, ele ali em Lucas 22, 19 e 20, né, quando ele faz a última ceia, assim como era costume para os judeus, Jesus também reuniu os seus apóstolos para celebrar a Páscoa. Durante essa cerimônia foi celebrada a última ceia. Jesus se apresenta como novo e verdadeiro cordeiro e dá aos seus seguidores o alimento do seu corpo e do seu sangue, né? A palavra faz a memória, apresenta o distintivo do novo povo de Deus. Desse modo, a última ceia passou a ser o alicerce e o centro da vida da igreja que estava nascendo. Assim, por meio da ceia, o Senhor
se torne de um modo mais forte e presente entre seu povo. E, finalmente, segundo Santo Agostinho, a igreja começou aonde o Espírito Santo desceu, encheu 120 pessoas, que se encontravam na sala do cenáculo, derramar do Espírito em Pentecostes, né? Então, não começou ali, a instituição igreja não começou com Constantino, amém? Alguém já tinha ouvido falar sobre isso? Eu já. Já tinha ouvido falar? Que a instituição começou só no 4º século, antes não tinha. Antes era só nas casas, né? É a visão do G12, né, pastor? É o G12, né? O MDA não é tão profundo como no G12 que eles dizem isso. O MDA, ele zela também pelo templo, pelo culto no templo, né? Mas eles dizem que tem que ser mais na reunião na casa e um culto só de celebração. A Marinês sabe, né? Um culto de celebração no domingo, né? E um culto de... Se entrar bem aprofundado na visão do MDA, pastor, é assim, só um culto, né? No domingo e os demais encontros na casa. Se entrar muito aprofundado, mas tem igreja que não entra, tem vários cultos, né, como era o caso da igreja que eu congregava, tinha alguns cultos, e eles preservavam pelo templo, mas também tinha na casa. Amém, pastor? O senhor quer falar? Então, está ali, né? Então, Atos já tinha um código doutrinário e um credo que passou a regulamentar. Então, não foi o primeiro concílio que aconteceu lá com... como é que é o nome que eu falei? Constantino. Não foi o primeiro concílio, não foi com ele. Lá no começo, já teve um concílio, né? O Atos dos Apóstolos, Atos 2,42, diziam que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam na doutrina, na base estabelecida, no fundamento estabelecido que era dos apóstolos. Né? Pode passar, pastor Sérgio. Então, o que é um concílio? O concílio de Jerusalém. É um termo eclesiástico, né? Que é uma reunião de dignatários eclesiásticos, bispos, presídia ou sancionada pelo Papa, né? Aí está na linguagem católica, para deliberar sobre questões de fé, costumes, doutrina ou disciplina eclesiásticas, né? Conjunto de atas, deliberações, canônicos de concílio. Quando os apóstolos foram tratar dos desvios teológicos, aconteceu o primeiro concílio. Então, não foi ali quando Constantino assinou o decreto de Mileto, Mileto, né? Mileto. Não foi ali quando ele assinou o decreto que ele liberou a igreja, que trouxe a doutrina para a igreja. Não, foi lá em Atos dos Apóstolos, logo no começo da igreja, e nós vamos ler. Atos 15. Vai lá. Amados, entenda uma coisa, por que eles levam a esse entendimento de que foi Constantino que fundou a igreja como instituição? Porque até então a igreja ela era considerada como uma religião clandestina, não reconhecida pelo Estado, pelo governo de Roma, entendeu? Por isso que aí, o que Constantino fez? Não, para eu conseguir o domínio total do Império Romano, entendeu? Conseguir o apoio do povo, então eu vou criar uma religião oficial, que foi o cristianismo. Porque a religião era o judaísmo. E dentro do judaísmo tinha as religiões, esqueci, os partidos religiosos, que era fariseus, saduceu, essênios, zelotes. O cristianismo também era um partido religioso, só que eles não eram reconhecidos, eles não tinham autorização, amém? Dentro do templo, na religião judaica. Então, tinha vários partidos religiosos, né? Uns eram essênios, outro eram zelotes, outro era saduceus. Nós vamos ver isso na Bíblia, né? Jesus indo contra os fariseus. Por que os fariseus e os saduceus eles se levantavam tanto contra Jesus? Porque eram partidos religiosos que operavam dentro da religião do judaísmo. E daí vai começar um novo partido, que é
pequena plantinha que está sendo plantada ali, né, no meio do judaísmo, que é o cristianismo, mas não era reconhecido e nem autorizado, amém? Então ficou 4 séculos sem autorização, Isso. a idade Isso. negra ali de perseguição. A diferença do cristianismo é que os outros partidos, eles defendiam a lei mosaica. A questão mais da lei mosaica. Quando Cristo entra em cena, ele chega com outro pensamento. Ele próprio é o Deus encarnado. Foi por isso que ele foi crucificado. Então, pastor, olha só, Atos 15, se você tiver uma Bíblia. Então, vamos ver o primeiro concílio. O que aconteceu? Quero ler com você para você entender o que aconteceu no primeiro concílio de Jerusalém, né? Atos 15 vai dizer assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia, vocês têm Bíblia, vão acompanhar? Para a gente entender o que foi discutido no primeiro concílio, na primeira reunião eclesiástica. Né, pastor? Que estavam os bispos, né, os apóstolos, a primeira reunião eclesiástica. É como aqui na Unity, né? A Unity, quando nasceu, né, foi plantada a plantinha, teve uma reunião eclesiástica, né, pastor? É um concílio, concílio da igreja, coloca as regras que alinha, os dogmas, as doutrinas. Então, o costume, né, o que eles estavam fazendo aqui em Atos 15 era isso, sentaram. Após a igreja ser fundada, começaram alguns problemas doutrinários. Então, os líderes, os apóstolos, sentaram para conversar. E olha o que eles, né, o que aconteceu. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidar, segundo o costume de Moisés, não poder ser salvos. Então, eles estavam pregando na igreja, no meio da igreja que tinha acabado de nascer, que tinha que circuncidar. Amém? Queria implantar a doutrina da circuncisão, né, que era a doutrina judaica. Verso 2, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão. Então, olha a discussão no meio da igreja que começou. Uma discussão doutrinária. Não, tem que fazer. Não tem que. Não é assim. Começaram por causa dessa discussão e não foi pequena. Tá bom? A Bíblia falar que não foi pequena, foi uma discussão muito grande no meio da igreja por causa da doutrina. Né, pastor? Por causa da doutrina. Então, com eles resolveram que esses dois e alguns outros entre eles subissem a Jerusalém. Então foi a Jerusalém Barnabé e Paulo que tinha discutido os apóstolos e presbítero com respeito a essa questão. Então foi os dois que discutiram, mais apóstolo e presbítero, tudo numa viagem para o primeiro concílio em Jerusalém. E eu li, pastor, que quando eles saíam da igreja, né, para ir para uma viagem missionária, os mestres caminhavam com eles até um período, né, caminhavam com eles até uma ponta do caminho e depois eles seguiam. Eu fiquei pensando, de certa igreja, despedindo eles, vão para o concílio, vão se resolver, porque nós não queremos essas brigas doutrinárias aqui, né? Havia uma discussão e eles precisavam alinhar, sentar e conversar. É assim que caminha a igreja, né, pastor? Enviados, pois, até certo ponto, acompanhado pela igreja, então até metade do caminho, do destino ao concílio, a igreja acompanhou eles, né? Foi até a metade do caminho com eles, vão lá discutir e trazem, né, a doutrina estabelecida para nós. Então, eles atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Então, eles chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relatado tudo que Deus fizera com ele. Então, chegaram lá, né, para o concílio, para a reunião, e surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que havia crido, dizendo, é necessário circuncidar. Daí o partido do farisaísmo vai se meter no meio do concílio de Jerusalém, né, pastor? Porque eles queriam que houvesse circuncisão. Olha só, e determinar-lhes que observassem a lei de Moisés. Então, houve aquela discussão, aquela reunião, queriam estabelecer a lei para o cristianismo, né? Trazer o que Moisés havia falado para o cristianismo. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão.
Eles começaram a examinar. Então, o concílio ele faz isso, ele examina a palavra, né, pastor? Para colocar em andamento, para trazer uma doutrina para a igreja, amém? Havendo grande debate, olha aqui o debate no meio do concílio. Então, aonde a palavra é pregada, amados, sempre vai ter debate. Vai ter debate. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus escolheu dentre vós, para por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do evangelho e cresce, né? Então, aqui está toda a reunião deles escrita, a ata da reunião está aqui, ó. Daí ele vai falando, né? No verso 10, ele vai dizer: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar? Ele está aliviando um pouco a carga do cristianismo, né? Mas cresmo que fomos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passou a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam daí. Um se levantava para falar, daqui a pouco outros se levantavam para falar, daqui a pouco um dava a sua opinião, daqui a pouco outro trazia a palavra, e ali eles fizeram o primeiro concílio em Jerusalém. Amém? Então, tá aí, ó. O primeiro concílio não foi de Constantino, 400 anos, 4 séculos depois, imagina, 4 séculos depois, não, foi 4 séculos de perseguição, né, presbítero Michel? 4 séculos de perseguição contra o cristianismo, amém? Só quando Constantino daí assinou ali o decreto é que parou a perseguição, entre aspas, né? Mas eles podiam se reunir. Eles se reuniam nas casas, já vou falar sobre isso, pode passar, pastor Sérgio. Todos estão entendendo? Estou sendo clara, simples? 15 e 28. Vamos lá. Pois parecer bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além das coisas essenciais. Porque eles queriam colocar uma carga maior do que era necessário para o cristianismo, né, pastor? Daí o concílio entrou em debate, que coisa linda a reunião. Pode falar, pastor. Então aí você percebe que o concílio chega a uma decisão, tá? E essa última palavra me parece que é de Tiago. Pastor, ele se levantou. Olha a eclesiologia. Pastor da igreja em Jerusalém. Pareceu-me bem, olha bem, pareceu bem. É isso, portanto, onde é que está ali que eu pedi para você 28. ler? 28, perdão. Vai dizer assim, ó, porque pareceu bem ao Espírito Santo. Veja, o concílio, ele coloca o Espírito Santo uma decisão, né? E a nós não vos impor maior encargo além desses preceitos necessários. Sempre houve na igreja, sempre haverá alguns debates, algumas divergências teológicas, e o melhor caminho de se resolver é sentar, conversar, se respeitar e colocar o Espírito Santo como primazia desta conversa. E aí o Espírito Santo ministra ao coração, e assim do líder, e o líder então conduz o povo, e aí fica uma bênção. E olha o retorno deles, pastor. Eles voltaram do concílio com uma carta na mão, que foram enviados, desceram logo para Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola do concílio para ler a comunidade. Isso. A comunidade recebeu e respeitou a doutrina. A pergunta é, os eles são anticlerical. Eles não aceitam, depois você vai falar sobre isso, autoridade espiritual. Se não houvesse uma autoridade espiritual nesse concílio, como seria o desfecho dessa situação? Só briga. Ia ser briga, rolo, pergaminho para todo lado. Toma pergaminho na cabeça, pergaminho para todo lado, e um podiam rasgar a lei, né, na ira, como Moisés quebrou a tábua da lei, né? Ia dar maior briga, já estava dando briga, né? Deu
deu discussão antes deles irem, no meio do concílio deu outro debate, deu discussão também, né, pastor? Ao colégio apostólico, o Espírito Santo no meio da discussão, né? Calma aí, não é assim, vai ler direito, né? Não coloca carga sobre os cristãos aí, porque os cristãos vão ter que andar muito ainda na terra, né? Então não coloca uma carga muito pesada aí maior do que é para estar. Então ele ficou ali no meio da reunião. Nas nossas reuniões, Deus sempre está no meio, né, pastor? Sempre está no meio, amém? Então, alguma dúvida? Estou sendo clara? Presbítero Michel, quer falar mais alguma coisa? Ah, meu Deus, vamos lá então. O contexto na igreja na casa. Quer falar, pastor Sérgio? Tá bom, vamos lá então. O contexto da igreja na casa, né? Por que eles tinham a igreja na casa? Volta, pastor Sérgio. Contexto da igreja na casa. Volta, pastor Sérgio, pode voltar. Aí, Atos 2:46. Quem quer ler Atos 2:46? Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então, eles estavam diariamente no templo. Amém? Mesmo que eles não tinham autorização ainda por cristianismo, eles estavam no templo. Só que lá no templo, eles não podiam fazer a Santa Ceia. Lá no templo, eles não podiam fazer o banquete do amor, né? Que a palavra diz, né, pastor? Então, o que eles faziam? Eles iam para as casas para fazer em memória de mim, Jesus Cristo. Porque lá no templo eles não tinham permissão. Eles não eram autorizados. Lá era uma disputa de partido religioso. Então, no templo, o cristianismo não era autorizado. Então, eles perseveravam na doutrina, perseveravam unânimes no templo. Unânimes quer dizer assim, ó, juntos, em concordância. Eles sabiam que o templo era importante. Amém? Eles sabiam que tinham que ter um lugar para congregar. Pode falar, pastor. É tão interessante isso, pastora, que eles não tinham essa liberdade de pregação, que no capítulo 3, versículo 1 a seguir, do livro de Atos, vai acontecer o milagre da Porta Formosa. Pedro e João vão fazer uma ministração, e depois disso eles vão presos. Eles são levados diante do sinédrio e ficam presos, que eles não tinham autorização para manifestar publicamente a fé do cristianismo. Sim, presos. Então eles estavam em casa, por quê? Esses novos convertidos perseveravam na doutrina, no didaquê dos apóstolos. Nós lemos o didaquê, né, pastor? Que era a ética moral de como se comportavam os primeiros discípulos. E didaquê é muito, não comeis demais na casa do seu próximo, né, pastor? Foi isso que a gente leu, né? Muito bem, o didaquê é importante você ler, porque era as éticas morais, né? É um código de conduta, ele é antes dos escritos bíblicos, tá? Os apóstolos, eles viviam por esse código de conduta, o didaquê. Procure lá na internet que você vai achar. Tem bastante coisa interessante. Tem bastante para a gente se comportar eticamente, né? Ser ético. Jejuar e orar, não pode comer demais na casa do irmão, não pode estar direto na casa do irmão. Tem muitas éticas, é um código de ética do cristianismo. Pode falar. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, presbítero. Missionária, esse texto ele é tão forte que, pastora, ou missionária, esse texto é tão forte que está crescendo muito esse movimento, né? A gente não tem a noção física, como está grande esse movimento dos desengrejados. Desigrejados. Por falta de obediência, né? Alguns, e nós temos que ter a noção que o desegrejado, ele não faz mais parte do corpo.
Porque se nós for olhar, como Paulo falou, que nós somos um corpo, né? Vamos dar uma visão aqui física. Se um de nós perder um membro do corpo, esse membro vai microsar. Então, também, para o membro do corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça, ele está fora e está descongregado. Então, não há movimento, não há crescimento, não há graça, não há poder, não há autoridade. Então, ele tem que voltar rapidamente ao corpo de Cristo para que ele possa ser útil e para que o reino de Deus seja acrescentado na vida dele. Então, esse movimento vem crescendo muito. Nós temos que ter muito cuidado em tudo que nós fizemos dentro do templo para que não venha... Porque várias pessoas desse movimento estão fora da igreja. Se nós fazermos um levantamento, aí tem muitas pessoas frustradas, né? Com várias situações que ocorreram, até mesmo uma boa colocação no pastor, sem ter a direção do Espírito Santo. O que vai falar, o que vai direcionar, o que vai dar o norte é o Espírito Santo de Deus. Então temos que ter muito cuidado nessas decisões, nessas reuniões, para que não venhamos a pecar contra o corpo de Cristo. Amém? É verdade. Então eles perseveravam na didaquia dos apóstolos, na comunhão, que é a cononia. Isto é uma unidade de fé e espírito. O partir do pão provavelmente se refere a uma celebração frequente da ceia do Senhor. As orações aconteciam tanto nas casas particulares quanto no templo, né? Então, os desigrejados, amados, na visão deles, a igreja não necessita de estrutura formal alguma, eles não precisam de um endereço. Eles podem se reunir em qualquer lugar, numa lanchonete, num restaurante, pode se reunir no cinema, mas eles não têm um endereço formal, né? Ela pode ser, por exemplo, encontrada em uma lanchonete, um café da esquina. Quando dois desigrejados se encontram, eles dizem que é uma igreja. Eles dizem aqui é uma igreja, porque eu e você aqui. E eles dizem, onde tiver 2 ou 3 reunidos, Jesus está no meio de vós. Mas Jesus está no meio de vós, o contexto disso daí é para um pedido de perdão, né, pastor? Quando alguém falha na igreja, um irmão falha contra mim, eu vou até ele, converso com ele, ele não se converte, não se arrepende. Daí eu vou lá, busco os presbíteros mais 2 testemunhas, e ele não se arrepende. Daí depois, quando ele vier para a frente da igreja, né, pastor, orou no meio dos pastores, e a igreja desligar ele, Jesus diz assim, ó, onde estiver 2 ou 3 reunidos para desligar e para ligar, eu estou no meio de vós. Não quer dizer que se a missionária Mari e a Marinês, conversando numa lanchonete, Jesus vai estar no meio de nós, não é a igreja. O contexto de Jesus estar no meio de nós está falando de desligamento, né, pastor? Que Jesus está assinando o que 2 ou 3 num concílio, referente a um irmão, estiver acordando. É isso, pastor? O senhor vai ler? Entender esse texto que você falou, só um pouquinho. Contudo, se ele se recusar, considere-o edízio à igreja. Quem é a igreja aqui? Isso é a comunidade como um todo. Né? A igreja é isso aqui. Agora tem um detalhe. Como que um líder vai pastorear uma igreja que dentro desse conceito, que não é necessário se congregar, como que ele vai passar uma nota formal de um segmento de evangelismo, de instruções? Por exemplo, Pedro, ele ganhou 3.000 almas na primeira pregação. Como que ele passava essas informações? Como que ele pregava? Era muito difícil. Então ele se reuniu no templo, que era a forma dele ministrar, e nas casas, mas era difícil. Hoje nós temos a liberdade de colocar 15.000 pessoas num lugar e fazer uma pregação, e essa pregação alcançar as 15.000 pessoas. Por que eu vou retroceder e voltar a pregar de 2 em 2 pessoas? De 2 em 2, Dois em de duas 7 em pessoas. 7, de 8 em 8 dentro de uma casa. Nós temos liberdade, né? E por que então a igreja se reunia nas casas? Por causa da perseguição, eles não podiam estar lá dentro do templo. Então eles iam para as casas, e a gente vai ver isso, né?
que nem eu li Atos 2:46, Romanos 16:5, vai dizer: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa dele, salvai meu querido Epineuto, primícias da Ásia para Cristo, né? Naquele tempo o cristianismo era uma plantinha recém-plantada. Então eu já falei aqui que a religião oficial era o judaísmo. Dentro do judaísmo existiam os partidos religiosos autorizados para exercer sua crença. Então, eles eram autorizados para exercer a sua crença, os partidos, né? E cada um seguia um partido conforme quisesse, né? Conforme se encaixasse. Ah, eu não creio em ressurreição, então eu vou seguir os saduceus, né? Eu sou um escriba e eu sou muito metódico, então eu vou para os fariseus. Eu sou extremista, eu sou rebelde, né? Então eu vou para os zelotes. Ah, não, eu sou daquelas que eu só quero ficar isolada no deserto. João Batista, os essênios. Eu já fui essênia. Eu sou meio essênia. O meu partido é dos essênios. Gosto de ficar isolada no deserto, né? Então, eles olhavam para o partido. Não, eu me identifico com esse. Então, eu vou seguir esse partido, né? Então, eles não podiam. O cristianismo não podia porque não era um partido autorizado. Era recém-formado, o líder tinha morrido. Né? Daí é aquilo, né, pastor, que quando eles vão se levantar contra os discípulos de Jesus e vão lá que querem matar, daí eles vão diante de Gamaliel. Gamaliel dá um conselho que eu acho lindo, o conselho de Gamaliel. Amados, lembra de Judas que se levantou e junto com eles vieram 400 homens. Judas morreu e eles se dispersaram. Lembra de Teudas, que se insinuava ser um líder, né? E ele também morreu e todos se dispersaram. Então, eles estavam esperando que o cristianismo fosse dispersado, que o cristianismo acabasse, porque Jesus havia morrido, o líder, né, deles. Então, por isso que eles não tinham autorização no tempo, porque eles achavam que era simplesmente mais um movimento. E Gamaliel vai dizer assim, ó, contudo, se essa obra vem de Deus, você estará lutando contra Deus. Então, foi o conselho de Gamaliel, né, pastor? E a obra era de Deus e está aí até hoje, 2022. Mais ou menos 2022 anos depois, a obra veio de Deus, está aí, né? Amém? Pode falar, pastor, que eu sei que pastor, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, versículo a seguir, Paulo está em Troade. E olha o que ele vai dizer. No primeiro dia da semana nos reunimos. Quem se reuniu? A igreja. A igreja. Mesmo que ainda não tinha autorização dessa reunião, o Império Romano ainda não havia decretado como uma religião que poderia ser uma religião liberada, né, para se cultuar. Mas veja que interessante, nos reunimos com a finalidade de partir o pão, e Paulo pregou ao povo, planejando seguir viagem. No dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas tochas iluminando. Até meia-noite, pastor? Até meia-noite. O senhor fala até 9h20, tem gente que já vai embora? Essa é a doença dos assembleanos. Tem gente que vai embora? Essa é a doença de alguns. Havia muitas tochas iluminando a grande sala. No piso superior, grave isso, não era uma casa, era uma grande sala. Alugada, de certo. Alugada, ou a casa de alguém. Jesus alugou o cenáculo para fazer a última ceia. Então veja bem. Não foi numa casa, uma né? grande sala. No piso superior, onde estávamos reunidos, certo jovem chamado Eutico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando tentaram erguê-lo, estava morto. Contudo, Paulo descendo e viu que estava vivo e o culto continuou. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você falou ali que o Império Romano o Constantino não havia ainda assinado o decreto de autorização, né, de aceitar como mais uma das religiões. Partido religioso. Mais um partido religioso. Mas tem um detalhe. É interessante nós ver isso. Mas ele se reuniu sem essa autorização. Porque se tivesse essa autorização, eles teriam o quê? Um templo formado.
Então, aqui é um texto bem claro que está havendo um culto, está havendo uma santa ceia, Paulo está pregando, só não tem a formalização do Império Romano e do judaísmo, mas eles estão fazendo. Hoje, é o contrário, se você abrir uma porta e reunir pessoas para fazer um culto, se você não abrir um CNPJ e legalizar aquele lugar como uma igreja, você está fora da lei. Porque já foi assinado, né? Viu? É uma lei, né? Você está fora da lei. Então, hoje nós temos que ter um alvará de licença, hoje nós temos que, a igreja tem um CNPJ, funciona legal, ela está legalizada. Se ela funcionar sem esses parâmetros da lei, ela está fora da lei. É o oposto da época. O oposto da época. Então, hoje não tem mais por que ficar se reunindo só nas casas. Então, eles se reuniam da casa por causa da perseguição. E alguns dizem que eles se reuniam em catatumbas, né, pastor? Por que catatumbas? Porque nas casas, o líder da casa, ele era enterrado ali no quintal, no subterrâneo, na casa. Então, eles se escondiam em cima do túmulo do dono da casa. Então, por isso, não era nos cemitérios abertos, nas catatumbas abertas. Era na casa, eles tinham ali a sepultura na casa. Então, era no lugar mais íntimo, mais profundo ali, né? Então, eles se reuniam em cima de catatumbas, em cima de sepulturas do líder da casa. Amém? Então, por que eles se reuniam? Qual era o contexto? Daí eles usam, não, a igreja de Atos se reunia na casa, perseverava no partir do pão, daí come, é algo informal, né? Não tem uma liderança eclesiástica, qualquer um pode se levantar, levar a palavra dentro da casa, sendo que nós temos o templo e muitas vezes eles excluem e desprezam o templo, né? Então, Atos 8, do 1 ao 4, nós vamos ver a perseguição, a primeira perseguição, que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas. O povo estava reunido na casa e ele entrava nas casas. Ele sabia onde eram as reuniões. Tinha. Presta atenção, ó. Não foram as línguas estranhas que encheram de poder a igreja de Atos 2? Foi a perseguição. Que fizeram ele sair para a missão. Foi a perseguição. Eles não saíram porque falaram línguas estranhas e receberam o poder. Eles receberam o Espírito Santo e eles ficaram em Jerusalém. O que moveu a igreja de Jerusalém a sair para o campo missionário foi a perseguição. Isso aqui é para nós pegar, porque falou em língua estranha, está a ponto de ir para a missão. Está cheio do Espírito Santo. Não está. Não foi as línguas estranhas que capacitou eles e encheu eles de poder para ir para a missão. Foi a perseguição que a pastora está falando aí. E até se eles tivessem, pastor, autorização para erguer um templo de adoração para o cristianismo, eles ficavam em Jerusalém, não sairiam. Todo mundo aqui, vamos ficar todo mundo aqui, porque aqui a adoração, né? Aqui o poder de Deus está operante. Mas não era isso que Deus queria para os 4 primeiros séculos. Deus queria que eles fossem dispersados para tomar toda a terra, né? Então, Paulo entrava nas casas, assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encarcerava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, tinha uns que ficavam encarcerados e outros que fugiam. E aqueles que fugiam da perseguição, eles iam pregando. Eles iam abrindo o culto, abrindo adoração. Pregavam na beira dos rios, né? Que a gente vai ver Paulo também pregando, né? Que se converte Lídia lá na beira do rio, né? Que ele ganha, acho que é daí onde começa a igreja de Filipenses, né? Filipenses, porque começou lá na beira do rio, um lugar de oração. Pastora Rô, então eu tenho que ir lá para o rio orar, então eu tenho que ficar só na casa, no culto. Não, porque era perseguição.
Atos 12, 1, 12 também vai dizer que o rei Herodes mandou prender alguns das igrejas para o maltratar, matou ao fio da espada Tiago, irmão de João, né? Viu que isso era agradável aos judeus, porque os judeus odiavam o cristianismo, né? Então ali foi um ato de política, né? Política, Herodes, para agradar os judeus, para os judeus bater palma para ele, ele começou a matar os cristãos, né? Que nem Nero também, né, pastor? Para não ser culpado do incêndio em Roma, ele mandou matar os cristãos, mais de 100 mil cristãos, eu acho que é isso, né? Morreram incendiados numa noite em Roma, por causa de Nero. Então, a política, né? O Herodes, para agradar os judeus, então ele começou a prender os cristãos e matar. Pedro estava no cárcere, para ser morto também, só que existia uma igreja que estava orando na casa. Por que a igreja estava orando na casa? Porque não podia orar no templo. Porque Herodes estava prendendo para matar, então eles estavam escondidos lá na casa, acho que era de Maria, né? E a oração é fervente lá na casa de Maria, o anjo vai e solta Pedro, e Pedro vai lá dentro da casa onde tinha oração. Mas por quê? Não era porque a igreja tem que se reunir só na casa. Por causa da perseguição. Quem está entendendo, diz amém. Ô, pastora, paz do Senhor a todos novamente. Paz do Senhor. Nós temos que entender que a perseguição, né? Os conflitos, é bem dito dentro da igreja, né? Sempre tem os conflitos. Não é para nós se afastar de Cristo. Não é para nós negar a Cristo. Não é para nós achar que não somos capazes. É para nos estimular a nós crescer, desenvolvendo o caráter de Cristo. Porque sem luta, sem conflitos, não há poder, não há unção, não há ministério, não há direção do Espírito Santo. Então, cada conflito que nós passamos dentro do corpo de Cristo é para o nosso crescimento, para cada um de nós. Então, que nós possamos entender que o crescimento é bom, o conflito é bom, e Deus ele nos dá a vitória em todos os conflitos e o crescimento, para que nós possamos prosseguir glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém. Gente, presta bem atenção. A China comunista, os irmãos, eles oram para ter um templo como esse, com a liberdade do culto, como nós temos. Eles oram, eles se encontram escondidos. Tem países que o missionário teve que dividir a Bíblia, cada um leva uma página. Coloquei no grupo. Cada um leva uma página. E quando ele se reúne, Isaías 60, quem tem? Eu tenho aqui. Exato. Sem vir no culto, sem vir no templo. Então veja bem, olha como é uma sutileza do diabo, um ataque contra um espaço como esse, a igreja física, como organização. Porque lá na China, em alguns países comunistas, eles almejam, oram para que haja um decreto das autoridades para liberar para eles terem a liberdade de culto. Eles não têm. E aqui nós temos, e muitos não querem. Você já parou para pensar nisso? Eu indico um livro sobre perseguição para você ler. Os Olhos dos Animais Sem Cauda. A perseguição lá na Coreia do Norte, né? Coreia do Norte. Para você entender o que é perseguição. Os Olhos dos Animais Sem Cauda. Deixa eu só pegar um apêndicezinho do que o presbítero Carlos falou ali. O conflito gera crescimento, mas não é o conflito pessoal, que a gente vai ficar brigando entre a gente, por favor, entenda. O conflito, na verdade, é você ouvir pensamentos diferentes do seu. É você saber ouvir quem pensa diferente de você, entendeu? E você debater, mas debater não de brigar, debater de discutir, de tentar entender o próximo no seu pensamento. Isso gera o crescimento, isso gera amadurecimento cristão, entendeu? Então, o conflito que o presbítero falou não é de ficarmos brigando entre nós para crescermos,
mas sim de quê? De discutirmos, de conversarmos a respeito dos pensamentos diferentes dentro da comunidade. Amém, presbítero. Então, pode passar ali, pastor Sérgio. Próximo slide. Não é porque não tem autorização humana que não tem autorização de Deus. Então, o cristianismo não tinha autorização humana, mas tinha autorização de Deus. Amém? Pode passar, pastor. Um ensino anticlerical. Ah, Deus, né? Anticlerical. O que é anticlerical? Significado de anticlerical, que não concorda com a influência que o clero exerce sobre, que é contrário ou se opõe ao clero, que se manifesta contra a influência política, moral, social que o clero exerce. É um substantivo masculino e feminino, pessoa que se opõe ou é contrária ao clero. O que é o clero? É a liderança da igreja. Amém? É a hierarquia da igreja. E esse movimento dos desigrejados, eles querem nivelar todos aos... Claro que perante Deus nós não temos acepções de pessoas, nós somos filhos, somos todos iguais, mas existe uma hierarquia espiritual e isso deve ser respeitado. Às vezes nós estamos dentro da igreja, mas não estamos respeitando a hierarquia espiritual que Deus estabeleceu. Tem que ser respeitado. Às vezes nós estamos como aquele ali, se opondo contra a liderança, né? Se opondo contra o clero é a igreja católica, né? Mas a liderança eclesiástica, pastor, a hierarquia, né? Se opondo. Olha só. E tem alguns textos, eu quero que tu passe lá, pastor Sérgio, para a gente ver. O governo da igreja, né? Deus deu um governo para a igreja. Efésios capítulo 4, 11 e 14 vai dizer assim, que ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Quem que concedeu? Foi o pastor que concedeu? O pastor resolve levantar um pastor. É o pastor? Ou é Deus que está dando um pastor para a igreja? Pareceu bem, meu Espírito Santo, separar Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então, Deus usa, né, o pastor para conceder para a igreja. Deus não vai chegar e jogar no meio da igreja alguém assim, pum, não. Ele vai colocar no coração do pastor e o pastor vai conceder para a igreja, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para os pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, os ministérios, o governo da igreja, para quê? Aperfeiçoar a igreja. Aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu serviço. Então, tem a ver com serviço, e muitos, amados, se tornam desigrejados, porque na hora de servir, o pastor, ele quer te dar uma ordem, e você diz, não, eu não preciso da sua ordem, tem uma ordem de Deus. Não, para você e para mim. Não é assim, tem uma hierarquia, e nós precisamos ser aperfeiçoados por essa hierarquia, né? Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e à perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejais mais como meninos. Por que nós temos uma liderança, os pais espirituais, o pai espiritual, para nos ensinar, para nós não sermos como meninos. E às vezes Deus usa a liderança, né, para dar uma disciplina, porque todo menino precisa de disciplina, não é verdade? Daí já fica desigrejado, né? Não preciso do líder, não preciso do pastor, eu entro no santo dos santos, o véu do templo já se rasgou, eu posso adorar em casa, orar em casa, olha só. Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, sem raiz, que sai correndo.
Para qualquer, ó, lá vou lá para outra igreja porque lá é assim. Daí lá acontece a mesma coisa, daí você corre para outra igreja. Então, agitado de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que pela astúcia induzem ao erro. Né? Então, Deus concebeu o governo à igreja, né? Hebreus 13:17 vai dizer assim: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles. Não preciso me sujeitar a ninguém, porque eu sou filho de Deus, Deus é meu pai. Não. A Bíblia diz: sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas. O que é velar? O que é velar? É vigiar, é estar alerta, é olhar, né? Pelas vossas almas. O pastor tem uma visão que nós não temos. Sabia disso? A visão do pastor é diferente de uma visão de outra pessoa. Ah, ele é o super-homem. Não, é porque Deus delegou sobre ele uma autoridade. Pode falar, Marinês. Isso, na outra versão, vai lá. Isso. Obedeçam seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como que devem prestar contas. Isso. Nosso líder espiritual terá que prestar conta de nós, né? Por isso que nós temos que obedecer. E a gente obedecendo, se ele tiver certo ou errado, ele terá que prestar conta diante de Deus. E não nós temos que ficar tirando satisfações ou querer entrar em conflito com a nossa liderança. Isso mesmo, porque eles hão de prestar contas para que o façam com alegria e não gemendo. Então, ai daquele que faz um pastor ficar triste e gemer. Daí eu uso um versículo, né? Horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. É irado ou um Deus vivo? Ah, é vivo, né? Que eu gosto de uma ira. Tu veio acabar com a minha festa, irmão? Horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Ai daquele que faz um pastor gemer, chorar. Porque isso não seria útil para você. Está dizendo, não tem utilidade nenhuma você fazer o teu líder chorar. Você fazer o teu líder gemer. Você fazer o teu líder ficar triste. Né? Você se levantar contra o teu líder. E daí também tem Judas 1, vai dizer assim, ó. Eu quero que você abra Judas 1, do 8 ao 12, para a gente ler junto, gente. Aqui é muito forte. Né? Que nós estamos falando do governo da igreja, né? Todos estão entendendo? Judas 1. Vai lá, lê. Do 8 ao 12. Contudo, semelhantemente, também esteve falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda autoridade e blasfemam das dignidades. Só um pouquinho, Cris. Rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Não só rejeitam, mas sai difamando a liderança. Tá bom? Fofocando, caluniando, falando mentira contra a liderança. Vai lá. Contudo, mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. olha só, pode continuar, Cris. Esses, porém, blasfemam de tudo o que não entendem. Só um pouquinho, blasfemam porque não entendem a liderança e o que Deus está derramando sobre a liderança. Por que não entende? Porque não tem a mesma visão do líder. Porque Deus derramou sobre o líder uma visão. E o que a gente tem que fazer? Tem que andar na visão. Só que às vezes a gente não vai entender por quê? Porque Deus deu uma autoridade para a liderança. Deus deu uma autoridade para o pastor que não tem, ninguém mais aqui tem a autoridade que o pastor presidente tem. Amém? Pode continuar, Cris. Estes, porém, blasfemam de tudo o que não entende,
e naquilo que compreendem de modo natural como os seres irracionais, mesmo nisso se corrompem. Continua? Ai deles, porque Pode continuar. Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro se atiraram ao erro de Balaão. E pereceram na rebelião de Coré. Só um pouquinho. Rebelião de Corá. Rebelião de Corá. Qual foi a rebelião de Corá? Quando Deus levantou Arão para ser da linhagem dele, o sumo sacerdote, Coré e um povo junto com ele se levantou dizendo que Moisés estava levantando Arão porque Arão era irmão de Moisés. E o que aconteceu com eles? Eles morreram tragados pela terra. E a Bíblia vai dizer que abriu a terra, morreu a família de Coré, morreu a tenda de Coré e todos aqueles que estavam em volta da tenda de Coré. Então, rebelião contra a liderança, amados, abre a terra, dá prejuízo financeiro. Muitos podem entrar numa casa que tem miséria. É porque rebelião contra a liderança. O adultério é uma das raízes da miséria. Toda rebelião contra a liderança, a terra abre e vai ser comido seus bens. Sabia disso? Isso é muito forte. Pode continuar, Cris. Pastor, quer falar, pastor? Então, o que aconteceu? Morreu não só quem era da casa de Coré, mas todos aqueles que estavam em volta. Todos aqueles que estavam em volta, escutando a revolta, a rebelião, falando contra a liderança, contra a autoridade. Se levantar contra a autoridade é algo muito sério. Às vezes eu não me levanto na cara do pastor. Não me levanto, não dou com o dedo na cara dele, mas eu me levanto por trás. Eu vou nas tendas, pastor. O pastor botou a Kátia como líder do círculo de oração porque é a esposa dele. Era isso que ele estava fazendo com Moisés. Botou Arão no sumo sacerdócio porque é irmão dele. Diz que, né? Então, abriu a terra, amados, e ali morreu e foi consumido todos os bens, toda a tenda, tudo que eles tinham dentro da tenda. Acabou-se. Pode continuar, Cris. Estes são os escolhidos em vossos agapes. Acho que é isso. É que são os banquetes de fraternidade, são os banquetes de amor, as santas ceias. Quando se banqueteiam convosco, pastores que se apacentam a si mesmo sem temor, são nuvens sem água, levadas pelo ventos, são árvores sem folhas, nem frutos, duas vezes mortas, desarraigadas. Sem raiz. Desarraigadas, sem raiz. Ele está falando banquetecianos junto dos seus banquetes de amor, nas suas santas ceias, no ágape. Senta para comer a Santa Ceia, vem para o culto para comer a Santa Ceia, mas não tem recato, não tem temor, não tem reverência, continua fazendo o erro de Balaão, a revolta de Corá. Essa semana vai ser Santa Ceia, né? Então é hora de nós nos consertar, bem bonitinho, nada de sentar nos banquetes de amor. Nas nossas reuniões ágape, domingo nós vamos ter uma reunião ágape, né, pastor? Domingo nós vamos ter uma reunião ágape, Santa Ceia do Senhor. Então vamos nos analisar bem, amados, para não ser esses desarraigados, árvores sem frutos, duplamente mortas. Alguém quer falar alguma coisa? Vai para frente, pastor Sérgio. Pode ir para frente. Não, atrás. Então, Tito 3, do 1 ao 2, lembra-lhes que lhes sujeite aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, sejam prontos para toda boa obra, prontidão para boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos,
dando prova de toda a cortesia para todos os homens. 2 Pedro 2, do 9 ao 11. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigos injustos para o dia do juízo. Daí, que tipo de injustiça que ele está falando aqui? Especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Menospreza. Ai, não, pastor Misael, não. O que é que ele pensa que ele vai me liderar? Sai lá do meio da selva, lá cortava madeira, lá do Medeiros, um segurança. O que ele pensa? Não, o que vai mandar em mim menosprezar? Menosprezar é não dar crédito, menosprezar é não dar valor, menosprezar é rejeitar. Amém? Então, menospreza qualquer governo. Daí Pedro vai dizer, são atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Olha a difamação de autoridade aqui, meu Deus, já existia naquela época? Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra eles juízo difamatório na presença do Senhor. Né? Então, olha aqui, está falando sobre difamar autoridades. Então, são os governos. Né? Pastora Rô, tem governo? Tem. Tito 3, do 1 ao 2. Vou ler também para nós apressar aqui. Tito 3, do 1 ao 2. Lembra-se que lhe sujeita aos que governam, as autoridades, sejam obedientes. Então, já li, né? Já li. Amém, então. Então, já li tudo aqui, né? Então, governo da igreja. Pode passar, pastor Sérgio. Deus levantou líderes para o seu povo, desde lá de Gênesis. Deus levantou um líder para Eva, chamada Adão. Já tinha que escala hierárquica. Já tinha uma hierarquia desde o princípio. Deus levantou Adão, Deus levantou Noé, Deus levantou Abraão, Moisés, Josué. Se Deus não se importasse com liderança, por que ele precisava levantar Moisés para ser líder de 6 milhões de pessoas? Ah, não, era só para Moisés. Então, por que ele fez com que Moisés colocasse a mão sobre Josué diante de toda a congregação, porque era chegada a partida de Moisés, chegava o tempo da morte dele? Por que precisou levantar Josué depois de Moisés? Deus levantou os 70, Jorobabel, Jesus, e Jesus levantou os apóstolos, e os apóstolos levantaram a igreja, que está aqui até hoje. Amém? Tito 1, do 5 ao 6. Por esta causa te deixei em Creta, para que pudesse em ordem as coisas restantes, olha só, bem em cada cidade constituísse presbítero. Então, a liderança já é constituída desde lá de trás, né? Conforme te prescrevi, alguém que seja repressivo, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, que não são acusados de contenda, de briga, de rixa, que não são acusados de partidarismo, que não são acusados de calúnia, e nem são insubordinados. Ai daquele que levanta para a liderança um insubordinado. Linguagem militar. Presbítero Michel, que tu gosta bastante. Eles falam, né, subordinado? Assim, quando eles estão bravos, não falam? Fala assim, né, subordinado? É, né? Que não pode levantar para o governo quem é insubordinado. Tem que ser subordinado à de liderança. Ah, eu não gosto. Ah, pois é. Daí quer ter liderança, quer chegar à lei, quer fazer algo lindo na obra do Senhor, mas é insubordinado ao pastor? Como é que Deus vai levantar? Tem que ser submisso. Amém? Amém ou não amém? Que nem diz os presbiterianos. Quer falar, pastor? Está cansativo? Ah, tua voz de falar? Tá bom, vamos lá então. Pode ir, pastor Sérgio. Já está acabando. Daí você diz, graças a Deus. Graças a Deus que está acabando. Todo aquele que... Olha lá, está tu. Todo aquele que for contra a igreja e seu governo estará como povo em Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que se achava mais reto.
Êxodo 32, 25, 26. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, numa correria sem liderança, aqui, ó, pois Arão deixaram-a solta para a vergonha. Por que tem que ter líder na igreja, no meio do povo de Deus? Senão o povo fica solta e é para vergonha, amados. Deixaram-a solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. Pôs-se ao pé da entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Moisés desceu do monte. Arão não deu conta de segurar aquele povo todo desenfreado, né? Não deu conta, deixou ele solto. Moisés foi lá e falou assim: ei, quem é de Deus, vem até mim. Ele está dizendo: quem é de Deus vai obedecer à liderança. Quem é de Deus escuta a voz da liderança. Quem é de Deus se chega à liderança. Quem não é, vai embora para lá e morre mesmo. Morre mesmo, né? É isso que Moisés está dizendo. Quem é do Senhor, vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Quer falar, presbítero? Pastor? Alguém mais quer falar? Não? Então vai lá, pastor Sérgio. Então a igreja é um organismo, 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Opa! Então individualmente eu não sou igreja. Individualmente eu não sou corpo de Cristo. Individualmente eu sou membro desse corpo. Será que aqueles que estão desagrejados, eles não foram amputados, arrancados, que nem o presbítero Carlos falou? Vai morrer. Não vai fluir como fluía no corpo de Cristo. Amém? Então é um organismo, né? O corpo de Cristo é um organismo. Eu tenho que correr um pouco, presbítero, tá? Então, uma organização. A igreja do Novo Testamento é um organismo vivo, bem como uma organização. Então, nós somos um organismo vivo, né? O que é um organismo vivo? Todos aqueles que fazem parte de igreja, do corpo de Cristo, né? São corpo de Cristo, um organismo vivo, invisível nessa terra, amém? Mas também existe uma organização, que são as igrejas, que são os lugares de culto, que são as placas denominacional, oh meu Deus do céu, uma organização, né? Algo organizado, estruturado, que tem lideranças eclesiásticas, que tem hierarquia, que tem disciplina, que tem um culto racional, que tem um culto organizado, não é desenfreado, não é de qualquer jeito, que tem horário marcado para culto, tem horário para abrir a porta, tem horário para fechar a porta. É ou não é verdade? Tem horário para entrar, tem horário para sair, né? Então isso é uma organização. Igreja como família de Deus. Assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Efésios 2, e o que acontece na família de Deus? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dois criassem em si um novo homem, fazendo a paz e reconciliassem ambos em um só corpo com Deus. Pastor Sérgio, volta. Destruindo por ela a inimizade. Então, no meio da igreja não pode ter inimizade, tem que ter paz. No meio da igreja não pode ter Caim e Abel. Amém? Se nós somos uma família da fé, se eu tenho os meus... Gente, eu tenho meu irmão da carne, do sangue, que nasceu do mesmo ventre, as conquistas dele eu me alegro. Quando eu conquisto alguma coisa, ele se alegra comigo. Sabe, não tem essa disputa. Por que no meio da igreja, organismo vivo, organização, às vezes tem Abel e Caim aí meio, né? Então aqui, ó, ele aboliu, destruindo a inimizade. Claro, destruindo a inimizade com Deus, mas no meio da igreja não pode ter inimizade, porque nós somos uma família. Se o meu irmão vencer, eu estou vencendo junto. Se o meu irmão crescer, eu estou crescendo junto, eu faço parte de um corpo. Amém? Somos corpo assim, bem ajustados, totalmente ligados, unidos em amor. Uma família, sem nenhuma falsidade, vivendo a verdade, para a glória do Senhor. Uma vez eu vi uma banda cantar, uma família com muita falsidade.
Daí parou. Ah, não, desculpa, foi engano. Desculpa, volta. Rebobina a fita que foi engano, né? Os desigrejados não radicais. Nem todo desigrejado, amado, que saiu da igreja, né, é radical, dizendo, eu não acredito em templo, eu não acredito no pastoreio, eu não acredito na igreja como organização. Não, né? Tem o movimento dos desigrejados, que eles se levantam mesmo contra o templo, que não querem templo, mas tem os desigrejados, amados, que eu quase já fui uma desigrejada. Por causa dos traumas de igreja, que muitas vezes acontece dentro de uma igreja, um pastor que estupra um filho, alguém que é abusado dentro da igreja, no banheiro da igreja, um adultério no meio da igreja, entre irmãos. Então, nós temos que analisar cada caso, amém? Nós não podemos condenar quem está lá fora, dizendo, não, um desigrejado radical que não acredita na igreja, não. Tem os traumas que muitas vezes, né, são gerados no meio da igreja por causa de uma liderança abusiva, né, uma autoridade abusiva. Tem os escândalos. Tem aqueles que não querem receber ordens, que não querem prestar contas. Tem as calúnias, o partidarismo, que vai dizer, não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, não, eu sou daqui, sabe? Eu sou dali, não. Né, o partidarismo no meio da igreja, eu sou desse grupo, eu sou daquele, não. Nós somos todos de Cristo. Às vezes eu vejo isso na rádio, sabia? Tem pessoas que não compartilham certa live de certas pessoas, mas de outra vai lá e compartilha. Isso é compartidarismo. Tem que compartilhar, amados, se for para compartilhar, de todos, porque não é o nome de ninguém, é o nome de Cristo e o nome da Unity. Amém? Partidarismo. Quando aquele está pregando, eu aplaudo. Quando aquele está pregando, eu não quero saber. Não, amados, nós somos uma família. É a Unity, não é a pastora Rô, não é o pastor Misael, não é o presbítero Michel, não é o pastor Sérgio, é a Unity. Se Deus me plantou aqui, eu sou seu irmão da fé. Se você fazer alguma coisa na obra de Deus, você vai ter meu incentivo. Pode ver lá no grupo, eu não coloco as minhas lives. É difícil, mas a live dos outros eu compartilho, pastor. Por quê? Não precisa ser o meu nome. É o nome de Jesus e é a Unity que está indo, amados. Nós precisamos ter isso na nossa mente. É a Unity. Amém? Quem concorda diz amém. Então, assim, não importa quem é, eu tenho que incentivar todos o ministério da Unity. É meu irmão, congrega na mesma igreja que eu vou ajudar a levar o nome da Unity. Amém, presbítero? Vamos lá, então. Conclusão, e graças a Deus por isso, glória a Deus, aleluia. Nessa lição vimos como os desigrejados pensam e agem com relação à igreja. Acredito ser possível ser igreja fora da igreja, visto que alguns equívocos contribuem para isso ao mito de que uma verdadeira igreja não possui organização alguma e, conscientemente, não é a liderança estabelecida de acordo com o Novo Testamento. Sim, a igreja possui liderança estabelecida e conta com uma estrutura organizacional estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar um nome, o homem, mas exaltar o Senhor Jesus e cumprir a missão para a qual Ele nos chamou. Amém? Amém? Meu Deus, o que foi? Não amém? O que aconteceu? Foram arrebatados, ficaram só, meu Deus, glória a Deus. Graças a Deus. Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigada pela vossa compreensão, né? A vossa participação. Qualquer dúvida, por favor, em nome de Jesus, procure o pastor presidente e o coordenador, que daí é com eles, tá bom? Deus abençoe. Amados, muito boa aula, né? Glória a Deus. Enquanto o pastor coloca o vídeo ali, a pastora Rosana falou com muita excelência a respeito dos desigrejados, o seu perfil, e ela defendeu
com muita excelência também, a importância de nós congregarmos, de nós virmos a igreja à luz da Bíblia, certo? Então, a luz da Bíblia, ela citou toda a referência bíblica, muito bom, entendeu? Da importância de nós sermos membros de uma instituição, de nós congregarmos, amém? Amanhã será muito especial, nós também falaremos sobre isso na rádio. A pastora Rosana, compartilhe. Nós vamos fazer um estudo de caso e nós vamos refletir o seguinte: por que é importante a gente falar sobre desigrejados? Qual que é a importância de a gente tocar nesse assunto? O que eu tenho a ver com isso? Muita coisa. Você quer saber o quê? Assista a live amanhã, assiste a rádio amanhã, que vocês vão ver muita coisa. Por que é importante nós conhecermos esse movimento, o porquê nós entendermos a mente dos desigrejados, o perfil que eles têm, os radicais e não radicais, que eu gostei muito ali da nomenclatura, muito boa, entendeu? E amanhã nós vamos entender um pouquinho por que nós temos a ver com isso. Aí vocês vão ver como é importante o assunto que nós estamos estudando. Amém, amados? Então, não deixe de assistir amanhã, vai ser uma continuação. Hoje foi a primeira parte, a gente vai ter um descansinho e amanhã a gente continua. Certo? Está pronto, pastor? Está tentando? Enquanto isso, a pastora Lucilene vai tirar as ofertas. Você que quiser abençoar a escola bíblica Unity, se Deus tocar no teu coração, nós teremos a partir do próximo trimestre, amados, esqueci de falar, nós teremos a turma infantil, amém? Nós teremos a turma infantil da escola bíblica, iremos iniciar a turma infantil e será uma bênção. Você que é pai, traga os seus filhos para a escola bíblica, que eles também vão aprender a palavra, amém? E você que é pai, você que tem uma criança, se você sentir no coração de doar um lápis de cor, um giz de cera, de doar, entendeu? Folha em branco, papel A4, para a escola bíblica, para a turma das crianças, fique à vontade, será uma bênção. Nós vamos estar usando esse material junto com as crianças, amém? Fala no microfone. Casa. E quando eu percebi, tinha queimado tudo. Então eu resolvi fugir de lá